Soberano Deus, poderoso e eterno Pai, em Teu nome, Senhor, nós nos apresentamos diante do Senhor, pela Sua graça, pela Sua presença, pelo Seu Espírito Santo manifesta em nosso meio. Nós buscamos a Tua presença, nós adoramos, exaltamos e reconhecemos o Senhor como Deus, como Santo, como Senhor, como Salvador das nossas almas. Ó Pai, que as Tuas mãos estejam estendidas, que a Sua presença se mova em nosso meio, que a Tua graça a cada dia nos alcance, nos direcionando, nos conduzindo, trazendo sobre as nossas vidas, ó Pai, e demonstrando o Seu amor, para que nós, Senhor, venhamos confiar, venhamos, Senhor, depositar a nossa esperança diante de Ti. Ó Deus, conduz a Sua igreja, conduz o Seu povo nesta terra, diante da Sua vontade, dos Seus planos, dos Seus propósitos, da Sua vontade para com todos nós, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, ilumina-nos e revela a Tua palavra e a Tua vontade nesta noite, pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Pega na sua mão a palavra do Senhor nesta noite. Vamos abrir a palavra do Senhor aos Romanos capítulo 8 e o versículo 18. Aos Romanos capítulo 8 e o versículo 18. Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo 18. Todos encontraram? Nós vamos ler assim a palavra do Senhor. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém? Aleluia. Podem tomar os assentos, glorificar, exaltar e engrandecer ao nome do Senhor. Existem em nós algumas perguntas que justamente elas não surgem apenas de um coração ou de uma mente ou de um ser que tem curiosidade, mas nasce da dor de cada um de nós. Porque nós nos questionamos por que uma pessoa que é fiel, ela sofre a enfermidade.
Porque uma família que ora, ela atravessa por momentos de crise. Porque existem perdas que parecem diante de nós prematuras. Porque algumas orações não são respondidas, ou são respondidas de uma forma diferente daquela qual nós desejamos ou esperávamos. Porque Deus não impede determinados acontecimentos. Todos nós já fizemos alguma destas ou outras tantas perguntas, mas tais perguntas, elas não são sinal de incredulidade, de alguém que não crê, que não confia em Deus, mas elas são justamente tentativas de uma pessoa que está ferida, que está sofrendo, que está passando pelo momento de dor, que está justamente buscando compreender aonde a fé, ela encontra a dor, ou melhor dizendo, encontra a fé que ela professa. O problema é que, diante de muito dos sofrimentos que nós enfrentamos, alguns buscam oferecer respostas rápidas para essas questões que são mais profundas em nossas vidas. Alguns até chegam a afirmar que se alguém está passando por um momento de sofrimento, é porque ele deve ter cometido algum pecado específico. Outros até dizem ou afirmam que uma pessoa com fé suficiente jamais deveria passar por determinadas dificuldades. Alguns ainda podem chegar à conclusão de que, se Deus permitiu o sofrimento chegar até nossas vidas, é porque Ele nos abandonou, é porque Ele não nos ama mais. Mas quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, ela não apresenta nenhuma dessas conclusões a qual foram levantadas. Paulo, ao contrário, ele não nega o sofrimento. Ele não chama a nossa dor, a dor do homem, da mulher que é fiel a Deus, de ilusão. Não promete que nós estaríamos protegidos de todas as perdas. Ele também não apresenta Deus como alguém que está distante, alheio, observando o nosso sofrimento de uma forma passiva, sem agir, sem se preocupar com a angústia humana. Isso não está narrado e nem relatado por Paulo. Paulo, ele coloca o sofrimento dentro de uma história maior. A criação, ela foi atingida pela queda, mas ela está caminhando em direção à redenção. Por isso a pergunta não é apenas por que nós estamos sofrendo. A pergunta precisa ser: como Deus está agindo em meio ao nosso sofrimento? E para onde Ele está nos conduzindo? Aonde Deus está conduzindo a sua criação? Aos Romanos 8 responde apresentando 3 grandes realidades. Existe uma criação que geme, um Espírito que nos auxilia e um Deus que continua governando todas as coisas. Mas então por que sofremos? Porque nós sofremos, porque nós vivemos em uma criação atingida pela queda. Aos Romanos 8, 18 a 22, Paulo justamente começa comparando o sofrimento do tempo presente com a glória que será revelada. Ele não diz que os sofrimentos são pequenos,
Ele diz que por maiores que sejam, eles não são a palavra final. Essa diferença é muito importante. Às vezes, para defender a fé, nós muitas vezes procuramos diminuir a dor daqueles que sofrem, dizendo: isso não é nada, você precisa ser forte, não chore, Deus, Ele sabe o que faz. Mas Paulo não diminui o sofrimento humano, ele o chama de sofrimento. Ele reconhece que existe aflição no tempo presente a qual nós nos encontramos. A esperança cristã não depende de nós fingirmos que estamos passando ou que estamos sentindo dores. Ela depende da certeza de que a dor presente nunca e jamais poderá ser comparada com a glória futura que nos será revelada. Nos versículos seguintes, Paulo ele está ampliando esta análise. Ele não fala apenas de indivíduos sofrendo. Ele apresenta toda a criação de Deus como alguém que aguarda, geme e está suportando dores. Isso significa que o sofrimento possui uma dimensão cósmica. Em decorrência do pecado, toda a esfera da criação foi atingida, está gemendo, está sofrendo, está debaixo da consequência do pecado. Quando o pecado entrou, as suas consequências não ficaram restritas ao homem, que foi o agente pelo qual o pecado adentrou a criação de Deus. A queda afetou o relacionamento, o trabalho, o corpo, a natureza e toda a ordem que foi criada por Deus. Gênesis apresenta uma criação originalmente descrita como boa, perfeita, íntegra. Porém, depois da entrada do pecado, surgiu ou passou a haver a ruptura, o conflito, a fadiga, a dor e a morte. Romanos 8 afirma que a criação, ela foi sujeita à inutilidade ou à frustração, mas ela ainda revela a glória, a grandeza do Criador, mas já não funciona em sua plenitude original. Por isso nós vemos e vivemos em meio a enfermidades, o corpo humano envelhece, a natureza sofre a desordem, os relacionamentos acabam sendo marcados pelo egoísmo, o trabalho acaba envolvendo exploração e frustração, e a morte continua sendo uma realidade dolorosa a todos nós. A doutrina, o ensino da queda, ela nos impede a olhar para o sofrimento como se tudo estivesse exatamente como Deus criou. Quando nós vemos o sofrimento em nossas vidas, e ao olharmos a criação de Deus, nós jamais conseguimos ou conseguiremos contemplar a criação na plenitude a qual foi criada, porque a criação ela está debaixo do pecado, da desordem. Então, quando nós olhamos, nós vemos que o mundo a qual nós conhecemos hoje é criação de Deus, mas é uma criação que está ferida pelo pecado. Isso também significa que nem todo sofrimento é consequência direta de um pecado específico, cometido pela pessoa que está enfrentando o sofrimento. Existem sofrimentos que são justamente decorrentes das escolhas pessoais de cada um, outros produzidos pela maldade humana, outros resultado de estruturas injustas, relacionado justamente
pela condição geral a qual a criação caída se encontra. Então nós não podemos apontar o sofrimento como buscando explicar que a culpa está naquela pessoa, porque nós todos estamos diante de uma criação que está debaixo da queda. Quando alguém adoece, não podemos concluir automaticamente que aquela enfermidade foi causada em decorrência de um pecado pessoal. Quando uma família enfrenta dificuldades, não temos jamais autorização para acusá-las de falta de fé. Quando uma pessoa perde alguém, jamais devemos investigar a dor como se fossem juízes à procura de uma culpa escondida naquela pessoa. A doutrina, o ensino da queda explica porque até pessoas fiéis que servem a Deus, que confiam, que buscam, que estão debaixo da sua palavra, enfrentam sofrimentos. Porque nós ainda vivemos em um mundo que aguarda a sua restauração completa. A primeira atitude diante de alguém que está sofrendo não deve ser a acusação, mas a presença. Antes de oferecermos uma explicação, nós precisamos aprender a ouvir, a escutar, a receber, a termos uma palavra de conforto, de amor, de acolhimento para aquela pessoa. Antes de buscarmos encontrar um culpado, precisamos reconhecer que estamos diante de alguém que está justamente vivendo como nós as consequências de um mundo que ainda geme. E a igreja deve ser um lugar onde as pessoas elas possam ter a liberdade de declarar que estão doentes, que estão enfermas, que estão precisando de ajuda. E jamais serem acusadas de incredulidade. Ter fé não é incapacidade ou estar isento de sentir dor, de sofrer, de chorar, de passar por momentos difíceis. Não é porque nós somos cristãos, não é porque nós estamos guardados, seguros na presença de Deus, que nós não enfrentaremos dores, que nós não enfrentaremos momentos difíceis, momentos angustiantes nesta terra. Isto está sujeito a todos nós, porque nós estamos em um mundo que geme, em um mundo que está sujeito, em um mundo que está sofrendo as consequências da queda, do pecado. Nós vemos que Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, mesmo ele sabendo que o ressuscitaria, mas ainda assim ele chorou diante da realidade da morte. O choro de Jesus nos ensina algo, que conhecer a esperança ou a promessa que há sobre as nossas vidas, a esperança futura, jamais nos torna insensíveis à dor a qual está presente em nossas vidas. O sofrimento, ele não é a condição final da criação. Paulo afirma que a criação geme como em dores de parto. E essa figura trazida por Paulo é fundamental para nós. Porque existem dores que anunciam apenas a destruição. Porém, as dores de parto apontam para algo que está sendo gerado. Paulo não está dizendo que todo sofrimento individualmente considerado produzirá automaticamente algo agradável nesta vida a qual nós estamos. Ele está afirmando que a história da criação está caminhando para a restauração. A criação não geme como alguém sem destino,
como alguém sem esperança, como alguém sem futuro, como alguém que não tem o que esperar no amanhã. Mas ela geme aguardando a libertação. A queda, ela não é o último capítulo da história daquele que tem a promessa de Deus sobre a sua vida. Pode glorificar o Senhor. O pecado entrou no mundo, mas Deus estabeleceu o seu plano de redenção. Cristo entrou na história, assumiu a nossa humanidade, morreu, ressuscitou e inaugurou a restauração que um dia alcançará toda a criação. Toda a criação de Deus será restaurada. A esperança do cristão não é a expectativa de que tudo ficará fácil no dia de amanhã. É a convicção de que Deus está conduzindo a história para a sua consumação. E mais do que nunca nós estamos vendo que o desfecho da história narrada, determinada, prometida por Deus, está a cada passo mais perto de se cumprir em nossas vidas. Paulo diz que a própria criação será libertada da escravidão da corrupção. Aquilo que hoje envelhece, adoece e morre, não permanecerá para sempre sujeito à corrupção. Essa esperança não é uma tentativa ou uma utopia para fugir da realidade, jamais. Mas é a forma de nós olharmos e enfrentarmos a realidade de acordo com a fé a qual temos na palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz promessas. A palavra de Deus nos aponta para a esperança. A palavra de Deus nos dá certeza. Quando nós olhamos para Cristo, nós podemos olhar para este mundo caído, corrompido, aonde só a dor, só a tristeza, só a morte, só a desesperança. Mas quando olhamos para Cristo, Ele está apontando que o fim é a restauração, que há esperança, que há vida eterna. Aleluia, que o sofrimento a qual enfrentamos não é a palavra final. A palavra final já foi dada por Deus, e nós cremos e confiamos e caminhamos nesta esperança. Aleluia. Nós olhamos e caminhamos e contemplamos o sofrimento e podemos reconhecer o sofrimento a qual nós enxergamos e sofremos é real, mas ele não é eterno. Olhamos para a enfermidade e reconhecemos a enfermidade afeta os nossos corpos mortais, sujeitos, mas não define o nosso destino final. Nós olhamos para a morte e podemos reconhecer, ela continua sendo a nossa inimiga, mas ela é uma inimiga que já foi vencida, ela já foi posta por terra, a morte já foi vencida por Cristo. O maior dos inimigos da humanidade foi vencida na cruz por Cristo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando nós olhamos para tudo isso, nós entendemos que a esperança cristã, ela não nos manda chamar o sofrimento de bom. Ela nos ensina que o sofrimento jamais conseguirá destruir os propósitos, os desígnios, os planos divinos sobre a criação dele, sobre aqueles que buscam, que confiam, que caminham diante da sua presença.
Nada pode impedir os planos de Deus, nada pode impedir os seus desígnios, os seus propósitos. A sua palavra é fiel e verdadeira, e ela nos afirma dizendo que o mundo, o pecado, a morte, tudo irá passar, mas a palavra dele é eterna, e ela nos declara que um dia estaremos com ele eternamente, para todo sempre, aonde não mais haverá morte, sofrimento, dor, lágrima, nada mais trará, aleluia, o desespero sobre a nossa vida, porque estaremos com ele para todo sempre. Muitos de nós sofrem porque têm perdido algo importante, pessoas importantes, situações importantes em nossas vidas. Outras sofrem porque aguardam ainda algo que não aconteceu em suas vidas. Talvez alguns estão aguardando a restauração na saúde, a reconciliação no lar, uma resposta relacionada à vida profissional, a libertação de uma situação prolongada, o fim de uma luta interior que ninguém conhece. Romanos 8 não promete que todas as situações serão resolvidas imediatamente em nossas vidas, mas afirma que nenhuma delas pode cancelar a esperança da redenção de Deus sobre as nossas vidas. A esperança da palavra de Deus não está fundamentada em nenhuma capacidade humana de controlar o futuro, está fundamentada no caráter, no poder, na verdade, aleluia, de Deus sobre as nossas vidas. O que Ele falou é a verdade suprema, absoluta, porque Deus, Ele fala em verdade. Aleluia. Os filhos de Deus também gemem. Depois de falar sobre o gemido da criação, Paulo afirma que nós também gememos interiormente. Isso corrige outra compreensão equivocada. A ideia de que o verdadeiro cristão, ele nunca se sente cansado, angustiado ou abatido. Paulo inclui nós, filhos de Deus, entre aqueles que gemem. O cristão, possuímos as primícias do Espírito. O Espírito Santo, a presença de Deus, ela está sobre nós. Mas ainda, nós estamos neste corpo, nesta situação, nesta criação caída, e aguardamos a plena redenção do corpo. Vivemos entre aquilo que Deus já está realizando e aquilo que ainda será plenamente realizado e manifestado sobre todos nós. Nós já fomos alcançados pela graça, por meio da fé em Jesus, mas ainda lutamos contra o pecado que nos cerca. Recebemos vida, e vida com abundância espiritual em Cristo, mas o nosso corpo ainda está sujeito a um envelhecimento. Fomos adotados como filhos, mas ainda aguardamos a manifestação completa desta adoção. Possuímos esperança, mas ainda convivemos com as perdas. E essa tensão é uma característica da vida cristã, a qual estamos no tempo presente. Não devemos interpretar todo gemido como ausência de fé. Há momentos em que, mesmo amando a Deus, confiando em sua palavra, ao mesmo tempo nós estamos vivendo dores profundas, dores internas, situações a qual nós estamos enfrentando que nos traz sofrimento. Uma coisa não anula necessariamente a outra.
O salmista podia perguntar: até quando? Até quando, Senhor, o sofrimento, a dor, o desespero sobre a minha vida? Mas ainda continua dirigindo a sua oração ao Senhor. Jó, ele podia lamentar a sua condição, mas não deixava de reconhecer a soberania divina em sua vida. O próprio Senhor Jesus, no Getsêmani, ele expressou a profunda angústia e submeteu-se à vontade do Pai. A fé bíblica não elimina a linguagem da lamentação. Ela transforma a lamentação, o lamento, a dor, o sofrimento que enfrentamos em oração diante de Deus. Quando nós lamentamos, quando nós questionamos, quando nós muitas vezes não compreendemos o porquê que estamos sofrendo, nós nos submetemos, nós nos dobramos, nós nos colocamos diante de Deus em oração, em súplica, em clamor, porque só Ele tem a resposta, só Ele tem, aleluia, a solução para a nossa dor, para o nosso sofrimento. Paulo afirma que nós fomos salvos em esperança pela fé em Jesus Cristo. Contudo, ele esclarece que esperança não se refere àquilo a qual nós estamos vendo. Se tudo estivesse resolvido, nós jamais precisaríamos esperar por algo ser resolvido. A esperança existe justamente porque ainda há coisas que nós não vemos. Nós não enxergamos plenamente. Isso significa que parte da nossa vida, ela será vivida na espera. E o próprio Paulo, pelo Espírito, ele declara: aquilo que Deus tem preparado para nós não subiu ao pensamento, ao coração. Jamais poderemos imaginar, nem mesmo no maior dos pensamentos, nós poderemos imaginar o que Deus tem reservado, o que Deus tem preparado para aqueles que confiam, aqueles que buscam, aqueles que esperam, aqueles que têm a esperança firme nele. Aleluia. Esperar não é permanecer indiferente. Não é porque que nós esperamos, não é porque nós confiamos, não é porque nós temos esperança em Deus, é que nós vamos continuar parados, mesmo não tendo as respostas. Porque esperar em Deus não significa que nós vamos cruzar os braços e esperar Ele fazer tudo. Não, jamais. Aquilo que exige a nossa ação, a nossa responsabilidade, o nosso mover, nós devemos fazer. Procuramos ajuda, tratamento, aconselhamento, a tomada de decisões necessárias. Tem coisas, irmãos, que Deus tem permitido, porque nós estamos neste mundo caído. A própria depressão, a angústia, a ansiedade, não é o pecado, não é uma situação de opressão maligna, é aquilo que está sujeito à carne. A carne está sujeita à enfermidade, nós todos estamos. Não é porque nós somos cristãos que nós não vamos passar por momentos de enfermidade. O cristão, ele não é eterno no que diz respeito à matéria, ele é eterno no que diz respeito à promessa de Deus, naquilo que diz respeito à vida espiritual. Porque se fosse assim, o cristão jamais enfrentaria a morte, ele permaneceria. Nós não estamos isentos à busca de profissionais adequados, à medicina, à psicologia, a tantas outras
Há tantas outras situações, nós devemos sim, e isso não é razão de vergonha, é necessidade humana. Nós não deixamos de ser humanos por estarmos na presença de Deus. Ele não anula a nossa humanidade. Nós enfrentamos depressão, nós enfrentamos enfermidade, nós enfrentamos ansiedade, nós enfrentamos situações que trazem sofrimento sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções e sobre a nossa alma. E nós temos os recursos deixados por Deus para que nós possamos amenizar e viver a plenitude do que Deus tem para nós nesta vida. Então nós podemos sim buscar tratamento e acompanhamento. Porém, mesmo fazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance, existirá dimensões na nossa vida que continuarão além do nosso controle. Aquilo que não há condição do homem resolver, aí sim é Deus que fará, segundo a sua vontade e o seu querer sobre a nossa vida. E é justamente neste lugar que a esperança irá sustentar a espera. Quem sabe da cura, quem sabe da resposta, quem sabe da mudança, da restauração, não sei, mas aquilo que foge do nosso controle, nós confiamos e esperamos na vontade suprema do nosso Deus. Muitos não estão cansados de Deus, estão justamente cansados da luta que estão enfrentando. Elas não perderam a fé, apenas talvez estejam tentando continuar depois de um momento de grande tensão. Por isso a igreja precisa aprender a distinguir rebeldia de cansaço, incredulidade de fragilidade e abandono da fé de um momento de exaustão. Nem toda pessoa abatida precisa de uma repreensão. Algumas precisam apenas ser acolhidas, ouvidas, compreendidas. Descansar precisa de ajuda, acompanhamento profissional. Precisam de irmãos que caminhem com elas durante o período do sofrimento e da espera. O Espírito Santo, ele nos assiste em nossas fraquezas. Paulo agora apresenta o terceiro gemido do texto. A criação geme, os filhos de Deus gemem, e o Espírito intercede com gemidos que não podem ser expressos adequadamente por palavras. O texto afirma que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Observe que Paulo não diz que o Espírito sempre remove imediatamente a nossa fraqueza. Ele afirma que o Espírito nos auxilia dentro da nossa fraqueza. Observe que sempre que Paulo não diz que o Espírito remove imediatamente, como eu mencionei, mas afirma que o Espírito nos auxilia dentro do momento a qual todos nós somos fracos, nós somos limitados. Ninguém é forte, ninguém é poderoso, ninguém é suficientemente diante da dor, diante da enfermidade, diante das aflições que nós todos estamos sujeitos. Mas o Espírito nos auxilia diante da nossa fraqueza. Isso revela a forma como Deus, ele age em cada um de nós. Nós queremos que Deus, é lógico, nos retire rapidamente do momento de dor, de sofrimento, de angústia. Que Ele acabe imediatamente com aquilo que nos traz dor e sofrimento. Porém,
em muitos e inúmeros momentos, Ele acaba manifestando o cuidado, nos sustentando diante da dor, diante do sofrimento, diante do desespero. Enquanto nós estamos atravessando, Ele está nos sustentando, Ele está nos acolhendo, Ele está nos mostrando o seu amor sobre a nossa vida. A presença do Espírito Santo sobre nós não significa ausência de fraqueza, mas que a nossa fraqueza não é enfrentada sozinha. Nós nunca estamos sós. Paulo reconhece que nem sempre sabemos como orar. Existem sofrimentos que justamente acabam desorganizando a nossa linguagem. Muitos começam a orar e não encontram palavras. Sabem que precisam de Deus, mas não conseguem construir uma oração longa, organizada ou teologicamente elaborada. Romanos 8 afirma que nesses momentos, no momento onde as palavras nos faltam, é ali que o Espírito Santo, Ele contempla e reconhece as nossas incapacidades e Ele ora em nosso auxílio. Deus não ouve apenas as orações eloquentes, Ele conhece aquilo que nós não conseguimos explicar. A dor que não foi compartilhada, o medo que não conseguimos admitir, a confusão por trás do silêncio, a oração interrompida pelo choro. O que existe no coração antes de ser transformado em palavras. O Espírito Santo, Ele intercede segundo a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Isso significa que a nossa vida de oração, ela não está fundamentada apenas em nossas capacidades de formular pedidos diante da oração. O próprio Espírito age para que, diante das nossas fragilidades, nós sejamos sustentados diante de Deus. Talvez muitos pensem que não sabem ou não conseguem mais orar, mas a palavra do Senhor nos ensina que nós não estamos abandonados, mas nos ensina que o Espírito nos assiste justamente quando as palavras nos faltam. A oração mais sincera, muitas vezes, ela pode ser apenas a exclamação de uma simples frase: Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda. E essa oração não é pequena, porque ela procede de um coração que reconhece a dependência que tem diante de Deus. Aleluia! Nós não devemos jamais medir a espiritualidade de alguém pelo tamanho ou pela beleza ou pela forma como esta pessoa ora. Porque existem momentos em que a fé, ela é expressa diante de uma longa, bonita e chamativa oração. Mas em outros momentos, ela irá se manifestar de uma forma silenciosa, através de lágrimas, através de falta de palavras diante de Deus. Nós vemos o exemplo de Ana, que não achou, não encontrou palavras, mas o seu coração, ela derramou a alma, e o Espírito Santo de Deus, Ele levou as palavras que lhe faltaram. A providência de Deus, ela continua operando em meio ao nosso sofrimento. Romanos 8, 28 nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
E esse é um dos versículos mais conhecidos e usados diante de tantas situações a qual nós enfrentamos. Mas muitas vezes ele é usado fora do contexto. Paulo não está dizendo que todas as coisas, mesmo as ruins que acontecem em nós, são desejadas ou são boas de Deus sobre a nossa vida. A enfermidade não é boa. A injustiça, o abandono, a violência, a morte, o próprio pecado não é bom. E o texto não transforma o mal em bem. Ele afirma que Deus é capaz de agir em todas as situações para cumprir o seu propósito sobre a nossa vida. Essa é a doutrina, o ensino da providência divina. E essa providência é a ação contínua de Deus, preservando, governando e conduzindo a sua criação, segundo a sua sabedoria e os seus propósitos. Deus não criou o mundo e o abandonou. Ele não perdeu o controle da história. Porém, dizer que Deus governa não significa afirmar que nós compreendemos todos os seus planos e todos os seus desígnios. Existe uma diferença entre confiar na providência e alegar possuir explicações completas. Nós não temos todas as respostas. A própria palavra de Deus não nos traz todas as respostas. José, ele no final da sua história, ele conseguiu compreender e reconhecer que Deus havia transformado em preservação aquilo que os seus irmãos haviam planejado para o mal. Porém, durante muitos anos, José não tinha a visão plena. Ele passou pela cisterna, pela escravidão, pela acusação injusta e pela prisão antes de compreender parte do que Deus estava fazendo em sua vida. E muitas vezes nós vivemos no meio da história, sem saber ou sem ter acesso ao final dela. Por isso a providência de Deus em nossas vidas exige fé, confiança e perseverança. Romanos 8:28 também não é uma promessa dirigida de maneira genérica a qualquer projeto humano. O texto ele fala daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos e desígnios. O centro da providência não é a realização de todos os nossos planos, é o cumprimento do propósito divino. O bem prometido por Deus nem sempre será aquilo que imediatamente consideramos agradável. Nós não compreendemos o agir, o mover, a forma como Deus está trabalhando, mas Ele trabalha para preservar, para formar o nosso caráter, para que nós possamos ter o aprofundamento da dependência, nos conduzindo para o bem prometido e desejado dEle sobre as nossas vidas. O versículo é verdadeiro, mas a verdade deve ser aplicada com sabedoria da palavra de Deus. Há momentos em que nós precisamos primeiro ser alcançados antes de recebermos a explicação. Romanos 8 não deve ser utilizado para jamais silenciar a dor de ninguém. Deve ser apresentado como fundamento para que mesmo diante da dor, nós não venhamos perder completamente a esperança em Deus. Porque a providência não elimina a responsabilidade humana. Confiar que Deus governa não significa aceitar de uma forma passiva tudo aquilo que pode e deve ser enfrentado por nós. Diante da enfermidade, nós devemos buscar o tratamento.
Diante da injustiça, nós devemos buscar a proteção. Diante do conflito, devemos buscar a reconciliação quando ela é possível e segura. Diante da necessidade financeira, planejamos, trabalhamos e pedimos ajuda. Diante do sofrimento emocional, procuramos ajuda e cuidado apropriado. Para concluirmos, nós devemos entender que hoje talvez estejamos vivendo uma situação que não conseguimos compreender. Talvez estejamos cansados ou até buscando compreender ou explicar o que tem nos causado a dor. Hoje, Deus nos está exigindo que nós não venhamos apenas apresentar as respostas. Ele nos convida a permanecer firmes, confiantes e esperando diante dele. E para que nós venhamos continuamente confiar e apresentar as nossas dores, sem disfarçar, sem cobrir, sem, aleluia, deixar de admitir as nossas fraquezas, mas reconhecendo que mesmo quando nós não sabemos ou não conseguimos orar, o Espírito Santo, Ele não se afasta de nós, Ele habita sobre as nossas vidas. Nós não estamos sós, o Senhor tem nos sustentado e tem nos conduzido até o dia em que nós nos encontraremos com Ele, amém? Essa é a palavra do Senhor nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Eu pergunto nesta noite se alguém em nosso meio, que quem sabe você ainda, mesmo diante do sofrimento, da dor, do desespero a qual você está enfrentando, mas você não tem o cuidado, a proteção, a presença do Senhor sobre a sua vida. Hoje o Senhor está te chamando. Hoje o Senhor está te convidando para que você venha confiar, para que você venha viver com esperança e confiança de que a dor a qual você está enfrentando, ela não é o fim sobre a sua vida. Tem alguém para entregar a vida para Cristo, reconciliar com o Senhor nesta noite? Temos alguém? Se houver, venha diante do altar, estaremos orando pela sua vida. Não há ninguém? Então coloquem-se de pé, pega na sua mão a sua oferta, o seu voto, aquilo que representa a sua gratidão, o seu reconhecimento de que tudo que você tem, tudo que você é, todo o cuidado, o zelo, o amor, a proteção a qual está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ajude aquele que está diante da dor, da enfermidade, das incertezas, do sofrimento, Pai. Que a tua mão se mova, que a tua mão alcance a cada vida, a cada coração. Vá ao encontro do nosso lar, vá ao encontro da nossa família. Repreenda todo mal e dai-nos a paz, a presença e a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Assim cremos e agradecemos em nome do Senhor, amém? Que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Querendo oração.